Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Um livro de editora FEB, de autoria de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. Capítulo 10. As Bandeiras. Que as bênçãos de Ismael, sob a égide de Jesus, possa desfaldar sua bandeira em todos os corações brasileiros, Deus, Cristo e caridade. E que todos nós, irmanados no sentimento de irmão, no verdadeiro sentimento cristão, estejamos unidos a lutarmos por um Brasil melhor, a buscarmos um Brasil melhor no fundo de nossa alma, no fundo de nosso coração. Saibamos amar esse país e amarmos-nos uns aos outros para que todos nós estejamos unidos em prol de uma nação melhor. Que as bênçãos de Ismael, as bênçãos de Jesus, as bênçãos de toda a espiritualidade superior deste planeta envolva nosso país nas bênçãos da paz, da harmonia e da fraternidade, e também a toda a humanidade. Capítulo 10. As Bandeiras. No desdobramento da ação espiritual, que deveria restaurar a pátria portuguesa, Ismael congregou os espíritos que chegavam aos espaços depois do primeiro contato com a vida de Piratininga, a fim de elaborar novos projetos de trabalho naquele setor da pátria do Evangelho. Aqui já começa uma nova fase. Então, organiza-se a pátria portuguesa, organiza-se aqueles que virão para as Américas reestruturar a América, mas também já vários espíritos já haviam encarnado e desencarnados aqui durante esse período de mais de 100 anos. Então, tinha aqui europeus, índios e pretos. E todos eles congregados, então, aqueles que tinham convivido na região de São Paulo, se reúnem. Ismael começa a orientá-los para as novas etapas do processo que deveria empreender. Todos teriam a missão de adentrar o interior do Brasil, ir desbravando tudo e colonizar, e fundar ali novas vilas, novas aldeias, cada um ao seu jeito, ao seu modo, inspirado pelo mais alto, para que pudesse então colonizar o interior do Brasil. Imagine o sofrimento dessas pessoas, não só os que iam, mas os que fundariam aquelas cidades no meio do nada. Comer o quê? Viver de quê? Muito complicado. E cercado por todos os perigos da vida selvagem. Almas decididas e heróicas, postas ali para a construção da grande obra, apesar dos seus característicos de bondade e de energia, necessitavam regressar à luta terrestre em seu próprio benefício. O mensageiro divino as reuniu em grandes círculos, de onde lhe ouviram a palavra amiga e esclarecedora. Então nós vamos ver que eram pessoas heróicas, que já tinham certas bondades, imagine os outros como que seriam, mas também tinham muita energia. Esse bondade e energia não combinava muito bem naqueles corações daquele momento que teriam que enfrentar o desconhecido, teriam que desbravar um país inóspito, cheio de surpresas a cada momento. Decisões rápidas deveriam ser tomadas, e cada um com as suas dificuldades, com as suas necessidades, buscando empreender o que pudesse fazer de melhor para a conquista desse interior do Brasil. Então, o que Ismael tem a dizer? Meus irmãos, disse ele, Ismael, regressareis dentro em breves dias aos núcleos de trabalho estabelecidos no Planalto Piratiningano. Prosseguireis, atuando no mesmo campo de labor e liberdade com que caracterizastes as primeiras iniciativas aí desenvolvidas. O Planalto Piratiningano, aquela região de São Paulo, onde eles trabalharam, ajudaram a fundar a cidade de São Paulo, fundaram São Vicente e Santos lá embaixo, e começaram ali, então, organizar uma cidade, organizar um centro que fosse espalhar pelo Brasil, que fosse se reorganizar no Brasil. Apesar, logicamente, de já terem muita bondade conquistadas, esses espíritos iriam reencarnar em corpos e em culturas que não condizia bem com aquilo que eles tinham no plano espiritual, porque ao reencarnar, eles estavam convivendo com pessoas praticamente semi-selvagens, pessoas com vários hábitos e até mesmo com neuroses de guerra, encontrando com amigos e inimigos dos mais variados. Então eles iriam enfrentar algo novo, perigoso, mas Ismael confiava neles
para desbravarem e para buscarem a colonização do interior do Brasil, que era o mais importante naquele momento, para garantir que as terras brasileiras fossem demarcadas tal qual foi estipulado por Jesus. Agora levareis mais longe a vossa coragem e o vosso heroísmo. Penetrareis o coração da terra do cruzeiro, rasgando as sombras de suas florestas imensuráveis. Com a vossa dedicação, novas atividades serão descobertas, novas possibilidades hão de felicitar a existência dos colonizadores do país, onde nos desvelaremos pela conservação da bandeira de Jesus, desfraldadas lá sobre todas as frontes e sobre todos os corações. A bandeira Deus, Cristo e Caridade tinha sido desfraldada nas regiões da Europa, nas regiões espirituais do planeta, onde almas já arrependidas pelos erros iriam se juntar a Ismael para fazer essa colonização do Brasil. Mas não eram almas redimidas dos seus erros, almas santificadas, almas que já tinham purificado seus impulsos, seus sentimentos. Então, Ismael tinha aqueles guerreiros para contar com eles, mas eles eram muito mais revolucionários do que guerreiros, eram muito mais um grupo de revolucionários do que um exército. Por que isso? Porque eles agiam com extremo impulso, extrema energia e muitas das vezes até mesmo rebeldia, conforme relata os livros de história, que aqui nesse livro não tem por escopo trazer estas informações, e sim as informações transcendentes da história do Brasil. Até hoje, têm se multiplicado as tristes caçadas humanas em que os índios misérrimos são colhidos de surpresa na sua simplicidade para os penosos trabalhos do cativeiro. Desvendareis agora as fontes de riqueza do vasto latifúndio do Brasil, interessando a colonização e fazendo desabrochar com mais intensidade os núcleos valorosos desse movimento de intensificação dos órgãos de progresso da pátria e do povo. Então eles tinham que ir procurar as novas riquezas que ele tinha, e às vezes só tinham mesmo terra, madeira, e desbravar. Imagine, tudo isso aqui era floresta. 90% disso tudo era floresta. E eles foram desbravando, jogando no chão, fazendo pasto, fazendo plantação de café, plantação de milho, cana-de-açúcar, criação de gado, porque eles precisavam criar mecanismos de sobrevivência para todo o povo. Não podemos fazer um julgamento unilateral de condenarmos aqueles que fizeram as atrocidades que fizeram. Pode ter exagero nos relatos de quem fez, e pode também, e que a maioria das vezes existem, as ações das pessoas sobre uma forte emoção, mal alimentados, atormentados por espíritos de todos os tipos, medo, pânico de serem atacados ou pilhados pelos índios, de pegados de surpresa pelos índios. Ou seja, eles viviam uma condição de guerra. Então, compete-nos apenas analisar os fatores transcendentes e a necessidade de colonizar o interior do Brasil. Nós não vamos defender A, nem B, nem C. Já fizemos análise no capítulo anterior que todos estavam envolvidos dentro de um processo kármico. Quem matasse, na próxima, seria matado. Quem exagerasse, na próxima, passaria por situações de exagero. Cada um passaria por aquilo que fosse necessário ao restabelecimento de seu processo kármico, de sua integridade psíquica. Então, é muito necessário que nós venhamos a compreender que o trabalho dos desbravadores nunca foi simples, nunca foi fácil. E era uma coisa necessária, porque tinha-se que levar as fronteiras para onde elas estão, não é custo que custar, mas não dava para fazer isso de uma forma assim, levando flores, né? Mas poderia ser de uma forma muito mais amena. Estando hoje, nós podemos sempre fazer as análises. Lógico que temos sempre que pautar por poderia ter sido diferente. Claro, sempre poderia ter sido diferente. Poderia ter sido muito mais amigável, ter relações muito mais de reciprocidade, de amizade com os índios, os nativos, e ter menos brutalidade. Mas o que é ficar no mato anos sem ver a família? O que é viver sem nenhum conforto, sem um lugar para deitar confortavelmente? E eles seguiam apenas um instinto, tentar achar as pedras preciosas e criar mecanismos onde fosse possível criar um núcleo de civilização, um núcleo de colonização.
Muitos de vós conhecereis a penúria e o sofrimento. Sacrificareis a fortuna e os afetos mais santos da família, para contribuirdes à base do porvir com as lágrimas abençoadas dos vossos martírios, das vossas renúncias exemplares. Vossa tarefa será rasgar as selvas remotas, patenteando o ouro depositado no seio da terra generosa. Então eles tinham que achar o ouro que estava lá. E quando falavam no ouro, eles aguçavam o olhar e queriam achar então esse ouro. E queriam achar outras pedras preciosas também. Mas o ouro é aquilo que aguçava mais a curiosidade deles. E a gana de ir buscar aquela riqueza. Em todos os tempos, o ouro é o algoz da alma. Houve um interregno na sua locução. Então, Ismael faz aquele minuto de silêncio, espera as pessoas digerirem as suas palavras. Ali se encontravam as entidades que seriam mais tarde, entre muitos outros, Antônio Rodrigues Arzão, Marcos de Azeredo, Bartolomeu Bueno, Fernão Dias Paz. Este último, quebrando o silêncio da grande assembleia, exclamou provocando geral interesse. Coitado de quem fala numa assembleia, né? Recai sobre ele as maiores responsabilidades. E ele fala, o que ele fala, repercute no coração de todos. Anjo bom, que faremos com o ouro da terra, se no mundo ele é a nossa sinistra de todas as lutas e o demônio de todas as ambições? Então, o ouro de todos os tempos é o grande problema para o processo evolutivo das pessoas. Ele mexe com a ambição, com a ganância e tantas outras coisas. Aqui na vida espiritual, compreendemos semelhantes realidades, mas no orbe das sombras, a nossa consciência mergulha nas mais aflitivas perturbações, e bem sabeis que a água mais pura misturando-se com a terra se reduz a quase sempre um punhado de lama. Mas a luz não se estolda, não se suja, nem na lama, nem na terra e nem na poeira. A luz é a luz. Mas a água sempre tem a propriedade de se misturar a lama, a poeira, em cada situação, criando as características próprias do ambiente. Portanto, eles ainda não eram um espírito de luz, eram espíritos de água limpa, mas passivo de serem sujadas. A preocupação de Fernão Dias Paz era inerente e patente em todas aquelas almas que sabiam os riscos que estavam correndo. Necessário se faz, então, procurarmos entender. Ali, todos sentindo a emoção daquele momento, todo aquele conjunto de sentimentos envolvendo suas almas, fazendo com que eles pudessem, então, despertar para todos os valores, para todos os entendimentos e sentimentos necessários ao crescimento, ao aperfeiçoamento, à busca da melhoria de cada um. Faz-se necessário, então, aprendermos a caminhar, aprendermos a vivenciar os sentimentos de amor e de paz e tentar trazer para a Terra esses sentimentos. Ismael não se demorou para esclarecer. A Terra é a escola abençoada, onde aplicamos todos os elevados conhecimentos adquiridos no infinito. É nesse vasto campo experimental que devemos aprender a ciência do bem e aliá-la à sua divina prática. Nos nevoeiros da carne, todas as trevas serão desfeitas pelos nossos próprios esforços individuais. Dentro delas, o nosso espírito andará esquecido do seu passado obscuro para que todas as nossas iniciativas se valorizem. Aí, nós reencarnamos, esquecemos o nosso passado obscuro para que nossas tarefas, nossas iniciativas sejam valorizadas. Por isso, nós temos que ter esse esquecimento do passado. Não podemos estar lembrando constantemente desse passado. Então, a Terra é uma escola abençoada, onde vamos aplicar todo o conhecimento que adquirimos, de forma intuitiva ou inspirados. E também não só adquirido aqui na Terra, nas encarnações anteriores, mas ao longo do infinito dos tempos, seja em qualquer etapa do processo evolutivo, na Terra ou no plano espiritual. E aqui então voltamos para um campo experimental, onde vamos aprender qualquer tipo de ciência. Eles aprendiam a ciência de desbravar uma terra desconhecida, enquanto nós hoje vamos aprendendo a ciência de trabalharmos nosso dia a dia, conosco mesmo, nossas ações. Assim, com todas as atividades que deveríamos fazer, que devemos construir, eles tinham que vencer os nevoeiros da carne
pelos esforços individuais da iluminação íntima. E assim deve ser com todos nós. Precisamos entender essas brandas disposições das leis divinas, para que o determinismo do amor e da fraternidade constitua a lei da existência de todas as coisas, de todos os seres. Então, a parte essencial que nós temos que colocar em prática é esse determinismo do amor e da fraternidade em nossos corações, que é a única coisa determinada por Deus, para que um dia venhamos a alcançar. Quanto ao ouro, escondido no seio da terra exuberante, sua existência não significa senão um estímulo à ilusão dos homens. Então, ele já mostrava para eles que eles iam buscar o ouro, mas nem sempre iriam achar. Iam caminhar pelas ilusões de enriquecimento, de ficarem milionários, de gozarem a vida, mas a vida deles seria de sacrifício, porque tinham que pagar débitos escabrosos, e andando mais ao longo da caminhada cometeriam mais erros. Então, eles seriam levados sempre pelas ilusões de enriquecer, mas enriqueciam-se de esforço, de trabalho, de experiência de caminhar pelos aqueles interiores bravios, mas não transcenderiam para o caminho que eles queriam da riqueza fácil e o gozo fácil daquelas riquezas adquiridas, que seriam para outros. Ainda muito distante da concepção da verdadeira fraternidade, a fim de que as criaturas possam buscar os tesouros espirituais pelo trabalho fecundante da evolução do mundo. Então, o ouro, a busca pelo ouro fácil, é aquilo que todos querem na ilusão de ficarem ricos, de gozarem sem esforço. Mas a verdadeira concepção que nós temos que ter aqui da verdadeira fraternidade é procurarmos trabalhar para desenvolver os nossos tesouros espirituais nesse trabalho fecundante da evolução do mundo, de ajudar o mundo a crescer e a evoluir. Procurando a grandeza ilusória do ouro, edificareis as cidades novas. Fomentareis a pecuária e a agricultura, desbravando caminhos inóspitos em favor de outras almas. Um mundo novo se erguerá sobre os vossos ombros dilacerados nas disciplinas austeras, ao sol castigantes das caminhadas penosas, mas o futuro se voltará para os vossos esforços, com as suas bênçãos de agradecimento. Então, ele mostra que eles iriam caminhar, a única coisa que eles iam ter era olhar para trás um dia e ver que ali se edificou cidades, que se edificou, criou-se processos de agricultura, de pecuária, para que fosse possível a colonização do interior do país, que fosse possível, então, ter essa reorganização do interior do país. Dirigindo-se mais particularmente a Fernão Dias, Ismael sentenciou. Então ele determina que Fernão Dias Paz faça. Serás o chefe da expedição mais difícil de todas. Porém, da tua coragem há de surgir um caminho novo para todos os espíritos. Muitas vezes será compelido a exercer a mais rigorosa justiça. Teria que impor justiça por ele ali naquele momento, agindo da forma que tivesse que agir, para impor disciplina. E para que todos perseverassem com ele, porque nem todos iriam querer continuar aquela caminhada. Estou saindo, sei de onde eu saí, mas não sei onde eu vou chegar, nem por onde vou passar para chegar lá. Despendendo todas as tuas reservas de energia. Mas é preciso não esqueças a misericórdia divina, sem exorbitar as funções que te forem confiadas, entregando a Jesus os teus trabalhos de cada dia. Aí, tem que usar de justiça, tem que usar de energia, mas tem que saber usar também a misericórdia na hora certa. E no final de cada dia, entregar a Jesus todo o esforço, todo o seu trabalho. Não ganhou nada. Não achou nada que queria. Apenas mais disposição para caminhar, mais disposição para chegar em algum lugar que eles não sabem onde, mas lá vão eles caminhando, desbravando o interior, e no seu rastro vão ficando as construções de aldeias, de casas, de cidades. Eu entendo que ali ficava alguém convivendo com alguma tribo, junto perto de alguma tribo, e
casando-se ou com alguma índia ou já levando alguma esposa e ali ficando para começar a derrubar as árvores, criar pastagem e já ficar com algumas reses que eles levavam com eles, bois, cavalos, porcos, para poder ter o que comer. Enquanto não achava caça, tinha que ter ali para eles comerem. Fazer os plantios para que todos pudessem circular depois. É a logística do sistema. O grande bandeirante recebeu submisso a determinação do divino emissário. Daí, alguns anos, nos 2 últimos quartéis do século XVII, as bandeiras paulistas se espalham por todas as regiões da Terra Virgem. Através das selvas bravias, marcham como se o fizessem ao longo de largos e desconhecidos oceanos. Resolvem partir, desbravando o interior do país, desbravando, caminhando, sabendo de onde parte, mas não sabe onde chega. E assim, com todas essas lutas, com todas essas dificuldades inerentes ao processo que eles estavam da evolução, vão cada um do seu modo, chegando onde poderiam chegar, onde davam conta de chegar, e todos lutando intimamente pelas realizações daquele ideal que eles receberam no plano espiritual. Não sabiam quando, como, onde, porquê, mas iam em busca de um sonho que para alguns nunca se realizou. Naquele momento, as noites estreladas lhes servem de orientação e de bússola. A cruz do Cristo vai como um símbolo à frente de todos os expedicionários das novas tentativas de conquistas. De Sorocaba, sobem por Goiás até o Amazonas longínquo, e de Taubaté demandam a Paraíba do Norte. Então, um grupo sai da região de Sorocaba e vai por Goiás. Outra turma sai da região de Taubaté e vai para Paraíba, no norte do Brasil. Então, os de Taubaté, para chegar a Paraíba, eles têm que cortar Minas Gerais, cortar um pouco de o sul do Ceará, né? Um pouco de Pernambuco para chegar a Paraíba. E os outros corta São Paulo todo, praticamente, o Triângulo Mineiro, dependendo do destino que seguirem ali, e aí passa por Goiás, onde hoje é o Tocantins. Para chegar lá no Amazonas tem que passar também pelo Pará. Chegam. Aí a gente pergunta assim, como que retornaram? Pegaram um navio, vieram pelo mar, ou fizeram a mesma caminhada, desbravando tudo de novo, passando pelas mesmas picadas que passaram antes? Em 1672, Fernão Dias Paz organiza com todos os elementos de sua fortuna a mais célebre das expedições saídas de São Paulo, caçando as esmeraldas que constituíam objeto das lendas de muitos aventureiros, visita todas as regiões auríferas de Minas Gerais. Aí ele sai de São Paulo, passa por todas as minas de ouro de Minas Gerais, procurando as tão sonhadas esmeraldas. Mas por onde ele passa, vai seguindo ali Ismael junto com ele e mantendo aqueles ideais que foram se solidificando, que foram se concretizando. Vejamos. Rebeliões e discórdias são dominadas pela sua energia constante e severa. Para fortalecer a disciplina, o bandeirante audacioso manda enforcar o próprio filho, que participara da rebeldia geral, como escarmento aos companheiros, próximo à povoação de Sumidouro. E Sumidouro, essa aqui, se não estou enganado, é perto de Mariana. Entre Mariana e Ouro Preto. Bom, atitude austera demais, mas diante da rebeldia estabelecida, ele tinha que tomar uma atitude extremamente enérgica. Isso trouxe algum problema para os dois em reencarnações seguintes. As joias da mulher e das filhas são empregadas no seu arrojado empreendimento, arruinando-se a família inteira. Fernão Dias, porém, segue um roteiro luminoso, por onde passa com as suas caravanas, florescem povoações asseadas e alegres. Então, por onde ele vai passando, ele vai criando as povoações, vai criando ali a base para criar uma cidade, para criar uma organização, e muito da povoação do interior do Brasil se deve a ele.
Seus pontos de contato com a terra paulista são os arraiais prósperos e fartos, que sai edificando nos caminhos desertos. As esmeraldas dos seus sonhos nunca foram encontradas, e as pedras verdes que entregou ao genro no instante da agonia, como única expressão da sua fortuna, representavam, de certo, o símbolo suave das esperanças do seu labor e das suas lágrimas na terra do Evangelho. Nada conquistou de fortuna, morre, deixando ali as suas lágrimas e apenas algumas pedras verdes, que era apenas um símbolo, muito suave, daquelas esperanças que ele tinha, mas não encontrou a fortuna que sonhou. Próximo ao local onde mandara enforcar o filho, nas margens do Rio das Velhas, o seu espírito de lutador se desprendeu igualmente do corpo exausto, e quando no íntimo do seu coração implorava a misericórdia do Altíssimo para o delito com que exorbitara de suas funções na terra, a voz de Ismael falou-lhe do infinito. Agora nós temos que ter cuidado para a gente falar assim, mas tá vendo, ele matou um espírito superior, botou a mão na cabeça dele, protegeu ele. Não, ele estava numa missão difícil, onde atitudes e ações difíceis iam acontecer. O próprio Ismael disse que ele ia ter que usar de energia severa, mas deveria ser moderada, de acordo com o Evangelho. Mas nem todas as pessoas, em todos os momentos, têm o equilíbrio para isso, ainda mais naquele momento, ainda mais há 300 anos atrás. Irmão, as quedas com as suas experiências sombrias constituirão os degraus do teu caminho para as mais gloriosas ascensões espirituais. Atrás dos teus passos florescem cidades valorosas no coração das matas virgens. E os que recebem os teus benefícios abençoam o teu esforço e a tua energia perseverante. Então, aqui o que Ismael está pedindo para ele? Olha os benefícios que você levou a toda essa região. Atrás dele, no meio daquelas matas virgens, começam a florescer cidades, criar bases para a cultura e para o desenvolvimento do país dali em diante. A essas mesmas paragens, onde turvaste a consciência por um instante, levado pelos rigores da disciplina, voltarás com o teu filho, sobre as asas cariciosas da fraternidade e do amor, a fim de preparares o passado cheio de tribulações e lutas incontáveis. Porque, no coração misericordioso de Deus, repousam eternamente as luminosas esmeraldas da esperança e do amor que procuraste a vida inteira. A esmeralda que ele iria encontrar, então, era da esperança e do amor. Aquela ambição de conseguir a riqueza teria que transformar em esperança de dias melhores, em esperança de realizações maiores, em esperanças de ver um país mais próspero, mais edificado e desenvolver o amor pelo país, pelas pessoas e principalmente por aquele espírito que lhe fora filho, que era certamente um desafeto do passado. Então, ele teria ali as cariciosas fraternidades do amor, dando oportunidade de recomeçar junto àquele filho, como pai e filho novamente, porque Deus é misericordioso e nos dá oportunidades de buscarmos refazer as nossas energias para crescermos para Deus. Fernão Dias Paz abre os olhos materiais pela última vez. Uma lágrima pesada e branca lhe corre pelas faces emagrecidas. Mas sobre o seu coração paira a bênção cariciosa da terra dourada das minas e, sentindo-se na posse das verdadeiras esmeraldas do seu grande sonho, o ínclito batalhador regressa de novo à vida do infinito. E assim, a gente vai refletindo que todos nós temos sonhos, temos objetivos, e no meio do caminho cometemos falhas, cometemos erros que nos colocam muito distantes daquele desiderato, de conseguir aquele objetivo. Precisamos então ter prudência, sabedoria, para que no meio do caminho não venhamos a cometer erros, não venhamos a cometer desatinos, que nos leve a passar por situações complicadas e complexas, que nos levem a perder espiritualmente. Todos nós aqui, ao lermos esse livro, vamos fazer nossas conjecturas próprias.
Aqui fizemos as nossas reflexões procurando estabelecer princípios de cristianidade. Do ponto de vista que temos hoje, como deveríamos agir, como agiríamos, se é que agiríamos da forma bem cristã. Mas, de tudo, nós temos que repensar de forma cristã. Porque não sabemos quais espíritos estão nos ouvindo, se eles estão encarnados ou desencarnados, se eles estavam envolvidos na trama ou simplesmente acompanham o relato com revolta, com mágoa, ou cheio de amor e de esperança. É uma energia diferente que nos envolve estudar Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, certamente. Mas precisamos então compreender. Temos muitas responsabilidades ao pensar sobre o Brasil, ao falar no Brasil e ao vivenciar o Brasil. Vivenciar essa brasilidade que carregamos conosco. Deixamos, pois, a solidariedade, o amor e a compaixão vir brilhar em todos os nossos corações, por onde passamos, por onde vivenciamos o amor infinito de Deus. Jesus, envolvei Ismael nas bênçãos do seu amor para que ele possa acessar nossos corações, para que seus missionários possam acessar os corações de todo o povo brasileiro, principalmente daqueles que dirigem os destinos da nossa nação, para que tenham sabedoria e busquem sintonizar com as lides superiores da alma, para tomarem as atitudes mais compatíveis, Senhor, com a sua vontade, para nos conduzir para um futuro melhor, onde reine não só esperanças, mas também realizações no bem. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo, derramando sobre nossos corações as bênçãos da paz, da luz, da esperança e do amor, que nos edifica rumo ao Senhor.